Estamos aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, conversando com Constantino Júnior Tininho, ele que é vice-presidente do Santa Cruz, né? Ele que fez um grande projeto com a equipe do Santa Cruz, conseguindo os acessos, fazendo grandes campanhas. De antemão, já queria te agradecer a participação e parabenizar pelo bom trabalho que você tem feito aí. Para começar, Tininho, queria te perguntar justamente o seguinte: o Santa Cruz fez acessos consecutivos. Como é que foi para você, né, ver um projeto que você iniciou ser concretizado? Primeiramente agradeço, né, as palavras. A gente tem... Futebol é algo muito difícil de fazer, né, e quando você minimiza recursos, né, quando você tem pouca grana, realmente dificulta ainda mais. Então a gente conseguiu, né, chegamos no clube no ano 2011. O Santa Cruz não tinha o Santa Cruz sequer tinha uma vaga assegurada para a Série D. Teria que se classificar no estadual para buscar essa vaga à Série D. A gente sabe que o nosso campeonato estadual é um campeonato bastante competitivo, são 3 equipes grandes, né, Santa Cruz, o Náutico e o Sport. E o Santa Cruz com bem menos receita, né, o Náutico naquela ocasião estava na Série A, o Sport com muito recurso, né, o Sport foi oriundo daquele clube dos 13, então continua. Sempre recebeu, independente de estar na Série A ou B, sempre recebeu muita verba televisiva. Né, e a gente competindo, né, começando um projeto, né, um Santa Cruz com pouca credibilidade no mercado, né, tentando, tendo uma certa dificuldade em angariar jogadores, né, buscar jogadores no mercado, e com uma folha limitadíssima, né, mas fizemos um projeto, né, de médio e longo prazo. Conseguimos isso já no primeiro ano, onde conquistamos o Campeonato Pernambucano, né, saímos da Série D, né, e depois disso conquistamos um tricampeonato pernambucano, né, não conquistamos o Campeonato 2014, né, até por uma questão de regulamento. Ganhamos o primeiro jogo do Sport 3-0, e ao perder o segundo de 1-0 fomos eliminados dos pênaltis, né, então, e nesse ano, 2015, fomos campeões mais uma vez. Então nos últimos 5 anos conquistamos 4 títulos estaduais, né, e saímos de uma situação que não existia nem série, né, para a elite do futebol brasileiro. Então realmente é uma satisfação grande de ver um projeto, né, ser concretizado, né, mas que não para por aqui esse projeto, é apenas o início disso, né, mas a gente sabe que futebol é preciso de ter a falta de competitividade, né, inclusive na própria distribuição de renda, né, alguns clubes têm cotas astronômicas, enquanto outros cotas muito pequenas, né, e a gente, pelo fato de estar ingressando agora, tem uma cota muito pequena, dificuldade, né, orçamentária, mas isso não é impeditivo, né, não é impeditivo para que a gente sonhe, para que a gente possa planejar, né, e a gente veio de tão pouco, né, com tão pouco, né, mas é uma equipe tão tradicional, com muita força, muita camisa, um torcedor apaixonado, uma equipe que faça bem ao futebol brasileiro, a gente que vive um futebol com pouca torcida, um futebol também de muitos clubes de empresários, então é muito isso, vibração, essa pegada. Então vamos sim trabalhar muito, né, sabendo que é muito difícil a manutenção. Você vê, dos 4 clubes que subiram no ano de 2015, 3 foram rebaixados, né, então a gente vai lutar contra o próprio sistema, né, mas trabalhando muito, buscando excelência, né, buscando sempre a competência, a meritocracia dentro de campo, para buscar bons resultados e fazer desse projeto do Santos um projeto sustentável, né, para que a gente possa conseguir essa permanência na Série A. Agora, Tininho, eu queria te perguntar sobre o seguinte, né? Como é que foi essa montagem de elenco de lá para cá? Você pegou um time, como você disse, né, sem credibilidade no mercado. Aos poucos, a equipe do Santa Cruz, na verdade, não aos poucos, né? Consequentemente, né, em sequência, o Santa Cruz começou a galgar voos mais altos e conseguir acessos. Como é que foi para montar o elenco nesses períodos, né? Creio que no início deve ter sido mais difícil e na Série B já é totalmente diferente, a visibilidade é maior. Mas mesmo assim, como você mesmo falou, o Nordeste sofre com a questão de receita, é mais complicado para montar os elencos, né? Isso, é muita competência, conhecimento de mercado, né? Muita austeridade, né? Ter pés no chão. A gente sabe que o futebol está bem inflacionado e aí existia uma tônica de trabalhar em cima de alguns valores e a gente não fugiu desses valores, né? Trabalhou, porque é fácil você conquistar título cheio de grana,
né? Você pede, chega um diretor para pedir o valor que quiser, você vai lá e busca aquele jogador, é fácil, como está título. O difícil é ser na limitação. Então, um trabalho de busca, né, de atletas naquele perfil, né, no perfil que naquele momento pedia o Santa, cada um desses momentos, né, jogando na Série D é um tipo de equipe, você vai para a Série C, lógico que já tem um pouco mais de qualidade, de competitividade, Série B também, né, então é um pouco entender a dinâmica da competição que vai disputar, né, e também respeitar essa limitação financeira, orçamentária, para que você possa ter uma questão de periodicidade dos pagamentos, né, você ter a credibilidade do mercado, do próprio atleta, para que ele consiga conquistar. Então, foi dessa forma aí, passo a passo, com muita tranquilidade, né, com muita credibilidade, passando essa verdade para os atletas, para os procuradores, né, e esse trabalho foi acompanhado aí por muitos, porque nossa torcida é apaixonada, que sempre comprou a briga junto com a direção. Então, acho que a fórmula é bem essa, né, de trabalhar em cima do que a gente tinha mesmo no momento, e sempre buscar, acreditar no projeto, acreditar na equipe, né, acompanhar de perto, né, os trabalhos, né, fazer um bom trabalho de logística, um bom trabalho de acompanhamento da questão física. Então a gente criou, dentro de muitas limitações, né, conseguiu criar um modelo vencedor, né, e a gente espera dar sequência a esse modelo aí, certamente no maior desses desafios, que é a permanência na Série A. Agora, o Tininho, é mais difícil fazer a garimpagem dos atletas, porque a gente vê, né, as contratações, às vezes você tem que buscar um jogador lá no interior de algum lugar, lá numa Série A2, um atleta que é promissor, é mais difícil esse tipo de situação. Como é que funciona para vocês? Vocês têm olheiros, você mesmo que observa, como é que funciona? A gente tem um trabalho, né, de acompanhamento, né, lógico que na questão inicial foi mais um trabalho nosso mesmo, de acompanhamento da própria direção. Às vezes tem algumas indicações, mas muito desse corpo a corpo, dessa situação com relação a quem estava aqui na direção, né? Porque além de ser vice-presidente, eu acumulo a vice-presidente de futebol. E a gente hoje tem mecanismo, né, que nos dão suporte, né? A gente tem os softwares que podem acompanhar qualquer atleta no mundo inteiro. Né, mas o mais difícil é você entender, né, tem coisas que não são mensuráveis, né, o nível de comprometimento daquele atleta, né, a questão de saber se vai encaixar ou não, né, naquele característica de campeonato, né, entender o tipo de futebol, né, praticado no Nordeste, que tipo de jogo, que estilo de jogo seria importante. Agora, lógico que o tempo vai amadurecendo, vai melhorando a condição de quem está trazendo, né, para que a gente possa minimizar a nossa margem de erro, né, futebol. Eu digo, principalmente numa competição como essa que a gente vai disputar, a Série A, né, equipes entram com orçamentos 10, 12 vezes maiores que o nosso. Então ele pode se dar o luxo de errar, né, fazer de novo, né, porque aí pode ser que dê certo. Uma hora ele vai trabalhar para acertar. Né, então a gente não pode se dar esse luxo. Então temos que, desde muito cedo, né, ter muita visão, né, de mercado, ter muita... não se dá o luxo de errar, porque qualquer erro no início da temporada pode ser fatal para o restante dessa temporada. Então é importante ter tranquilidade, né, medir bem esse tipo de elenco que a gente precisa trabalhar, né, e buscar essa excelência, né, dentro de campo, né, criar boas condições para que esses atletas possam dar o seu máximo no dia a dia, né, e consigam alcançar os objetivos, né, traçados pela direção. Agora, Tininho, vice-presidente da equipe do Santa Cruz, com quem a gente conversa agora na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM. Projeto Grafite, ele foi o ponto alto dessa garimpada que vocês fizeram, um atleta que já tinha uma identificação com o clube, estava num período meio sumido do futebol, mas que tem muito potencial. Ele foi o ponto alto desse planejamento para mostrar que o Santa Cruz poderia buscar o acesso já no primeiro ano na Série B? Olha só, a gente teve uma situação não é nem muito, não foi muito a tônica do nosso trabalho, até para trabalhar com atletas assim, de uma faixa salarial ou de um nome, né? A situação também que ligou o Grafite foi muito da sua ligação com o Santa Cruz. O Grafite já, na verdade, é um atleta que nasceu em São Paulo, mas foi revelado, né, pelo Santa Cruz, né? O formador dele foi o Santa Cruz. Ele casou com a pernambucana, então teve filhos, seus filhos todos, os filhos do Grafite nasceram em Recife, né? Tem uma certa identificação, né, com o Santa Cruz. Aí também, e creio que se pesou muito, né, essa identidade com o clube,
né, entender a causa, abraçar a causa, né, a importância para isso do que seria de um acesso. Então ele, além né, além da sua qualidade técnica, ele agregou muito com relação a entender, né, o que o momento pedia dele, né, e lógico que foi um dos pontos mais importantes, né, de toda a caminhada do Santa, né, de volta à Série A. Então acho que foi um ponto fundamental, mas não só a questão do atleta, né, não só a questão técnica do atleta, mas sim por ele entender essa causa, por ele comprar, né, e também passar isso para os demais atletas, né, da força, da importância que seria o Santa Cruz vai tornar a Série A, né, de volta ao cenário, de volta à visibilidade. Então todos acabaram ganhando com isso. Agora, ô Tininho, eu queria te fazer uma pergunta pelo seguinte, né? Muito tenho acompanhado da imprensa pernambucana, até tem algumas fontes por aí. E eles todos me passam que você, como o homem forte da equipe do Santa Cruz nesse momento. Você foi a cabeça pensante que juntou o grupo e fez essa revolução na equipe do Santa Cruz que colocou na Série A do Campeonato Brasileiro. Você se considera uma espécie de gerente ou manager, né? Mais ou menos igual funciona um Rodrigo Caetano, um Felipe Ximenes da vida, pela forma de lidar, né? E até um pouco moderna nesse tipo de situação? Exato, a gente faz um trabalho aqui de uma vice-presidência de futebol como um executivo de futebol. Né? A única diferença é que a gente não custa para o Santos, né? Por ter um cargo estatutário, por ser uma situação de uma pessoa que eu trabalhei muito tempo, aperfeiçoando, buscando, a gente participa de cursos, né, de gestão esportiva, né? Todos os cursos da ABEX, são Brasil de Executivo de Futebol, então tem contato com todos os executivos do Brasil inteiro. Né, cursos fora do Brasil também, de gestão esportiva, então, claro, exige, né, um nível de preparação, e a gente nunca desistiu disso, né, sempre buscou um nível de excelência em questão de preparação, né, para que a gente pudesse passar isso muito para a gestão, porque o Santa Cruz passou muito tempo sendo um clube, né, reconhecido pela sua torcida, né, como falavam muito em Recife, é uma torcida que não tem um time, né, tinha uma torcida, mas não tinha um time que dentro de campo, tem um clube, mas não tem um time que o representasse. Mas hoje sim, é uma torcida que tem um time, que tem uma gestão também trabalhando dentro e fora de campo, né, em prol de soerguer esse gigante, essa marca forte que é o Santa Cruz, um time que é admirado e respeitado por muitos pela paixão do seu torcedor. Né, então acho que isso requer preparação, você não pode encarar isso. Esse clube foi muito maltratado, né, durante algumas gestões, né, passaram pessoas que não tiveram o cuidado de se preparar ou de fazer o melhor pelo clube. Então é isso, acho que pesou muito esse lado de preparação, de tentar buscar sempre, né, o melhor para o clube. E acho que a gente está colhendo um pouco do que a gente plantou ao longo dessa caminhada, né, e não vamos parar por aqui, vamos buscar sempre mais, sabendo, lógico, dos percalços, tendo humildade de reconhecer as dificuldades, né, mas também tendo a consciência de que a gente pode se preparar e trabalhar muito em prol desse clube. Agora, Tininho, sei que seu tempo é corrido aí, como vice-presidente do Santa Cruz, não vou tomar muito mais o seu tempo aqui na Rádio Seu Esporte, só mais duas perguntinhas para terminar. Se você pudesse, né, você que é um cara que me parece bastante estudioso, vi bastante do seu trabalho, né, ser responsável pelos 4 acessos, é um currículo importante. Se você pudesse dar uma dica para os dirigentes de futebol, de clubes que querem se reformular, se refazer, como é o caso de um Botafogo que subiu junto com vocês, como é o caso de um Vasco que caiu e tem que voltar, como é o caso de um Paysandu, o que você poderia dizer para eles? Mas no caso é preparação, né? Se preparar, sempre buscar, né, estar atualizado. Futebol é muito credibilidade, então você tem que, isso você não vai criar do dia para a noite. Essa relação com atletas, com procuradores, né, com presidentes de clubes, né, isso aí você vai montando, você vai galgando, vai buscando esse espaço. Então, sempre haja com a verdade, né, com dignidade, né. O futebol é um meio, falam muito, é um meio muito promíscuo, né, um meio onde existe muita coisa errada, mas eu não quero acreditar só nisso. Sei que tem pessoas sérias, pessoas do bem. É lógico que a gente vem passando por um processo de mudança no futebol mundial, então a gente espera que esse legado fique de mudança, de que o futebol seja um entretenimento que movimenta muito dinheiro, né? Então isso às vezes é sedutor para pessoas fazerem coisas erradas, mas eu acho que esse não é o caminho. O caminho certo é o caminho de dignidade, né? De você construir um nome, né? Então aqueles que buscam
né, um lugar ao sol, uma questão de continuidade de gestão. Trabalhem sério, né, se preparem. Certamente as coisas começam a acontecer. Certamente a bola não entra por acaso. Se a bola entra, tem um motivo, uma preparação, né? E lógico que cada um tem que buscar sempre o melhor, em termos de preparação, de respeito ao adversário, né? E sempre de estar buscando algo mais. E quem ganha com isso na final é o trabalho, né? E a equipe, claro, que você está dirigindo, acaba sendo beneficiada pela preparação de quem está dirigindo a equipe. Agora, a última pergunta. Um Santa Cruz volta à Série A depois de um período difícil. A última vez que o Santa Cruz esteve na Série A, ele foi a equipe com menos pontuação. Se eu não me engano, na época era a menor pontuação de todos que tinham disputado o Campeonato Brasileiro naquele formato, né? De certa forma, vocês lutam contra isso, contra esse retrospecto que marcou a última passagem nessa volta do Santa Cruz também? É claro, nossa gestão tem quebrado paradigmas, né? Havíamos muito tempo sem buscar um campeonato, depois um bicampeonato, depois um tricampeonato, então conseguimos tudo isso, né? Acessos consecutivos, né? Mas tudo isso baseado em muito trabalho. Então, lógico que o retrospecto não ajuda, né? Mas a gente não pode baixar a cabeça por isso. Pelo contrário, temos que usar isso como fato motivador, né? Fato que nos motive a escrever a história de uma forma diferente. Então, estamos preparando, né? Hoje estamos aqui no Rio de Janeiro, já acho que esse mês já vim umas 4 vezes no Rio, né, visitando alguns clubes, visitando a CBF, visitando a detentora dos direitos televisivos, né, para poder formatar bons contratos, para buscar também novas tecnologias, que não só... Fala-se muito de jogador, mas a gente tem que buscar, né, uma melhoria no departamento de fisiologia, departamento médico, departamento físico, tudo isso conta, no final, acaba sendo traduzido em resultado dentro de campo. Então, lógico, a gente sabe da limitação, a dificuldade que vai ser disputar uma competição como essa, né? Mas vamos brigar muito para mudar essa história, né? A história do retrospecto negativo, mas isso só se constrói dentro de campo e vamos trabalhar muito dentro e fora de campo para mostrar a força desse clube, né? Para mostrar que no Nordeste, mesmo com toda a dificuldade, mesmo com toda a diferença de cota, com competência, com excelência, dá para fazer um bom trabalho. Tá certo, Constantino Júnior, vice-presidente da equipe do Santa Cruz, né, que conseguiu os 4 acessos, homem forte do futebol do Santo, que tem feito um bom trabalho. Queria agradecer sua participação aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Foi um prazer bater um papo contigo e o microfone fica aberto para próximas oportunidades a gente bater novos papos. Prazer todo meu, estamos sempre à disposição para esclarecer, para falar, para explicar até esse caso, esse case do Santos, né, e me coloco sempre à disposição para assim que os amigos precisarem de informações, né, de futebol. A gente vai disputar várias partidas aí com as equipes de elite do futebol brasileiro esse ano, né, mas então um encontro aí do Santa Cruz, um clube simpático, um clube que respeita, né, as tradições do futebol brasileiro, né, e vamos estar sempre à disposição de vocês para passar as informações que sejam necessárias. Forte abraço. Valeu, Tininho, brigadão, hein? Valeu, meu irmão. Grande abraço. Um abraço, obrigado.